né, falar sobre redes, né, continuando nosso trabalho de redes, tá? Hoje a gente vai falar sobre o hardware de rede, sobre alguns componentes, tá? É lógico que tem bastante coisa para falar, são muitos componentes, muitos dispositivos, tá? O hardware de redes ele é gigante, então tem muita coisa envolvida em redes que a gente vai falando aos poucos. Redes é um assunto muito grande, tá, pessoal? Então, é um assunto que tem muita coisa a ser falada. Às vezes a gente, nós temos o intuito, né, de começar a conhecer redes, e aí eu sempre procuro falar para os alunos o seguinte, se nós fizéssemos um curso só de redes, tá, dava para fazer 2 anos ou mais só de redes, tá? Porque é muita coisa, é muito assunto, então, e está sempre evoluindo, né? É um assunto que vai sempre evoluir, tá? Bom, então outra coisa que nós já conversamos também, né, que nós já conversamos algumas vezes, é com referência às aulas online, né? Nós já estamos há bastante tempo trabalhando online, né? E aí, que eu não cheguei a comentar com a sala de vocês, nós temos aí nós já estamos nos protocolos, já estamos ajustando os protocolos, tá? E assim, né? Quanto melhor, quanto mais vai passando, logo a gente vai poder receber vocês. Pessoal, é lógico que é o seguinte, não depende de nós, tá? Só de nós como escola. Agora, a partir desse período, nós estamos na dependência do Estado. Então, o Estado ele que vai nos dizer o quanto ali, né, a gente vai poder voltar, quantidade de alunos principalmente, tá? E quando nós poderemos receber vocês, tá? Quando assim nós teremos ali de prazo para poder estar com vocês novamente, tá? Então, vamos ter bastante paciência, que em breve nós estaremos juntos novamente, tá? Bom, pessoal, outra coisa aí, né, com relação aos exercícios, apesar de eu ter pouco tempo com vocês, já deu para perceber que eu passo bastante exercício, passo exercício na hora da aula, e o exercício, entendam que ele nunca é uma maneira de punir vocês ou de fazer com que vocês não tenham um entendimento, né? O exercício ele é criado para que vocês tenham um entendimento maior. E principalmente nesse período que nós estamos à distância, né, o exercício ele é voltado para que eu tenha um entendimento melhor se vocês estão aprendendo, se vocês estão tendo recurso ou não. Outra coisa também é com relação às notas, né? As notas de vocês, o exercício entra em grande parte, tá bom, pessoal? Então, há necessidade de se fazer. Lembrando que, chegando lá no livro 12, acabou, vocês fizeram o projeto bonitinho. Se você estiver faltando nota, você não recebe o seu certificado, tá? Aí não adianta você fazer o curso inteiro, não fazer as coisas e achar que vai pegar o certificado lá depois, tá? Tem que fazer os exercícios também. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que nós tivemos a aula passada, né? E vamos falar também sobre os dispositivos de redes e seus funcionamentos, tá? Como é que funcionam aí os dispositivos de rede, como é que nós podemos trabalhar da melhor maneira possível com as nossas configurações de rede.
tá? Bom, e o que nós falamos? Falamos na aula passada, falamos um pouco na primeira aula também, sobre como as redes surgiram. Por que redes é um assunto tão legal? Primeiro, por que nós temos tanto assunto, né, para falar sobre redes? Porque, galera, redes, né, é um assunto que evoluiu muito. Quando nós pegamos a história da tecnologia da informação, vocês vão notar que redes, né, final dos anos 60, início dos anos 70 para cá, o que mais tiveram dispositivos, né, foi o que mais melhorou. Então, por isso houve essa evolução aí tão grande, tá? Foi por isso que evoluiu-se tanto esses recursos que nós temos em rede. E aí, uma das coisas que eu falei para vocês foi que o que fez com que as redes tivessem uma evolução maior foi a guerra, né? Então, a guerra, né, a rede, ela vem, num primeiro momento, dos militares mesmo. Aliás, vem mais pelo desenvolvimento bélico, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu falei para vocês foi que existia um movimento que chamava Guerra Fria, né? E esse movimento aí, ele fez com que a tecnologia evoluísse muito. Apesar de chamar guerra, né? Apesar de ter esse nome, guerra, não tinha nada de guerra, né? Era uma coisa mais ideológica, era um movimento mais entre Estados Unidos e União Soviética. Então, não teve uma guerra em si. Mas os dois, quando um entrava de um lado em qualquer batalha que fosse, o outro entrava do outro, né? Sem ver nada. E o mundo ele era desenvolvido, ele era dividido em dois grandes blocos, um bloco capitalista e um bloco socialista. E o bloco socialista ele era liderado pela União Soviética e o bloco capitalista pelos Estados Unidos. Se você contar hoje, que nem a União Soviética existe mais, dá para entender quem venceu essa guerra, mesmo sendo ideológica, né? A Rússia ali, né? Hoje chama-se Rússia, né? Mas chamava-se União Soviética, levou uma lambada. E os países faziam parte desse bloco, ou eles mudaram, né? Mudaram ali, né? Seu pensamento é errado falar, mas mudaram a sua filosofia, ou então eles se perderam, tá? Bom, e aí como que a rede evoluiu? Ela evoluiu tanto, já nós vamos falar sobre velocidade, mas ela evoluiu tanto que vários dispositivos ou vários componentes vieram nascendo dessa evolução. Por exemplo, se você pensar, e num intervalo também de tempo muito curto, ela foi dobrando ou triplicando a velocidade num intervalo muito curto. Se você for fazer um estudo, vocês vão descobrir que a internet comercial no Brasil ela tem só 25 anos. Tá? Então assim, é muito pouco tempo, né? Se você for fazer uma análise fria, né? Então, hoje, se você for fazer uma análise ao pé da letra, muito pouco tempo que nós temos aí, principalmente da nossa internet, como nós conhecemos hoje, menos ainda, né? Como vocês, principalmente, conhecem hoje. Menos ainda, é um período curtíssimo, tá? Mas, apesar de ter esse período curtíssimo, nós também temos tanto que foi melhorado, né? Bom, e a rede, ela pode ser... O que vocês vão ter que verificar e vão ter que estudar? O quanto que essa rede se propaga. Então, ela pode ser estudada por sua distância, então, os seus pontos de distanciamento, sua estrutura, que é a sua topologia, tá? O protocolo, a gente vai falar, então, a distância é o quê? WAN, MAN, LAN, a sua topologia, ela pode ser LAN, uma rede local, cabeada, né? Uma rede Wi-Fi, seu protocolo, TCP/IP, né? Protocolo FTP, e a sua interface é o método de conexão, tá? Bom,
E eu estava falando, nós estávamos falando da distância. Então, a distância, ela pode ser definida como uma rede local, que é uma LAN. LAN quer dizer Local Area Network. E aí, o que isso quer dizer, pessoal? O que é uma rede local? Por exemplo, a rede da sua casa. Às vezes nós vemos o termo LAN, de LAN house, né? E as pessoas acham que a LAN ela é só se tiver bastante computador. Não é, cara. É, 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 então, assim, na sua casa aí, ela também ela pode ser. Aliás, ainda hoje, ainda mais, né? Por quê? Porque nós temos vários dispositivos aí, tá? Vocês principalmente, né? Vocês trabalham com vários tipos de dispositivos que têm acesso à rede. Então, ele tem ainda mais acesso a uma rede LAN, tá? A MAN é uma rede metropolitana, né? É, então, uma rede metropolitana, ele é uma rede, né, que é uma rede maior, que ela é bem maior, é evidente, né? Mas não chega a ser uma rede, como por exemplo ali, uma rede maior que umas duas cidades. Por exemplo, ó, a conexão via rádio lá que me fornece acesso. Essa empresa de via rádio, ela, ah, ela, ela fornece serviço para algumas cidades ali próximas, Mirassol, algumas cidades ali perto. Mas ela não passa disso. Então, ela é uma MAN. E a WAN, a gente pode falar que é a própria internet. Então, é uma rede de acesso muito maior, que é, por exemplo, a própria internet de longa distância, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí, por favor. Igual eu falei para vocês, procurem explicar com as palavras de vocês, tá? Então, é um jeito mais simples de entender, tá bom? Vai lá, galera. Lembrando a todos, vocês vão mandar lá no meu WhatsApp, tá? Por favor. Ô, professor, tem que mandar por escrito ou tem que ser escrito no caderno? Tanto faz, filho. Se você quiser tirar uma foto e mandar a foto, não tem problema, não. Agora, se você quiser Tá bem, escrever no WhatsApp, você achar tá melhor. bom, então. Tá bom? Valeu.
Bom, vamos voltar, pessoal. Já deu tempo aí, né? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Bom, então, primeiro de tudo, eu vou responder. Dessa vez eu vou dar uma colher de chá para vocês e vou responder para vocês aí. Então, bom, tem uma galera que ainda não terminou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver um negócio. Bom, vamos continuando aí, pessoal. Depois eu mando para vocês. Bom, então, os dispositivos de rede, nós estamos aí na placa, na página 52, eles são separados por algumas configurações. Então, a nossa placa de rede, ou a placa Ethernet, ela é que vai transportar os dados. E a Ethernet, ela tem esse nome, por quê? Porque quando ela foi criada, lá nos anos 60, lá no laboratório da Xerox, o pesquisador, ele falou assim que ele falou que a informação ela propagava como se fosse éter, de tão rápido que é. Tá? Tão rápida que era o tráfego. Tá? Então, ela foi o que mais evoluiu. Então, então assim, primeiro ela foi 10/100, 1/10, perdão. O que quer dizer isso aí? 10 megabits por segundo. Depois ela evoluiu um pouquinho mais. Ela virou 100 megabits por segundo e hoje nós já temos versões que são gigabits, que é 1 giga por segundo. Pessoal, tomem cuidado, eu falo muito isso para vocês. Quando você pega isso aqui, ó, quando a gente pega aqui, ó, placas de... Então, ela é 10/100. Então, ela é 100 megabits. Isso aqui, pessoal, é velocidade de rede, tá? Tomem cuidado, porque às vezes a gente pensa que é velocidade de internet. E não é, tá, gente? Então, é um engano que eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala, porque vocês vão aprender depois lá em servidores a acessar a placa de rede. E aí vocês vão olhando, você fala assim, eu tenho uma velocidade aí no meu computador de 100 mega, a minha velocidade é. Aí você, logicamente, nós vamos ver, né? E não é isso aí, tá? E hoje nós temos o 100/1000, que é a rede giga. É 1 gigabit por segundo. Então, pessoal, é tráfego de rede e não tráfego de internet, tá? A gente tem que tomar cuidado. Bom, e ela veio da... Qual foi a evolução? A evolução, as primeiras placas de rede, nós chamávamos de placas BNC ou usava-se aquele cabo coaxial ou rede coaxial. O que aconteceu foi que ela não evoluiu nada, ela continuou quase com a mesma velocidade, tá? Então, se a gente pegar uma rede de muitos anos atrás, tá? Ela tem quase a mesma velocidade. A gente tem que tomar, logicamente, bastante cuidado, que não é a mesma, tá, galera? Não é a mesma velocidade, quase, porque, né, ela tem muita diferença ali entre uma e outra, principalmente porque a BNC hoje não se usa mais. E por que usa-se uma em vez da outra, principalmente? Além da evolução, a rede LAN ela era uma rede que foi criada pela Xerox e a Xerox deixou o seu código aberto para evoluir. Então, várias empresas de pesquisa foram tentando melhorar ela. A BNC não. A BNC ela era dos laboratórios Bell, da AT&T, e aí não foi liberado. Quando foi muito tarde. Tá? Então, por isso, tudo que você
pega uma tecnologia, patenteia ela e deixa ela fechada, aquela arquitetura fechada, você não vai conseguir ter uma evolução dela, tá? Os cabos de rede, eles são os cabos que nós chamamos de par trançado, e ele tem dois tipos, basicamente, tá? Ele tem o tipo, o TP e o STP. O TP é o cabo comum e o STP é o blindado, tá? Então, assim, um é melhor que o outro. Por exemplo, cabo blindado ele vai ter uma durabilidade melhor, uma velocidade de rede melhor e uma rede mais estável e menos ruído. Vocês vão notar que diversas vezes eu vou falar para vocês o nome ruído. Tá? Eu vou falar assim, ó, essa rede não tem ruído. E por que eu vou falar isso aí? Porque o ruído é o que vai fazer a sua rede ficar mais lenta, ou que vai ter alguma interferência na rede. Tá bom? E o cabo é muito importante para isso. Pessoal, vou falar outra coisa que eu falo diversas vezes para vocês também. Vocês levem sempre isso para frente, é o seguinte: a rede cabeada ela vai ser sempre mais rápida e mais estável que a rede Wi-Fi, tá? Então, sempre vai ter uma diferença gigante entre uma e outra. Por quê? Porque uma é esse ruído, tá? Ruído que a gente tem ali, e outra, pessoal, é a questão do pico, né? O Wi-Fi ele sempre vai ter um princípio e vai parar e vai cair, tá? Então tem tudo isso que você tem que ser analisado. Bom, esse é o cabo coaxial e ele era usado em redes normal e hoje ele é usado principalmente, tá? Em TVs. Ainda usa-se em TVs, porque ele é uma rede que, apesar de não ter velocidade, ele tem estabilidade, ele tem baixa tensão, tá bom? Esse é como o cabo é organizado. Lá no próximo livro, vocês vão aprender a crimpar esse cabo, a confeccionar ele, e principalmente o porquê que ele tem que ter essa cor padrão. Você vai notar que ele tem uma coloração padrão aí, tá? Então, e por que ele usa essa cor? São 4 pares de cabos, então o nome é par trançado. E por que é par trançado? Porque ele é enroladinho. Vamos notar que ele é bem enroladinho. E aí, pessoal, esses 4 pares, 4 cabos levam dados e 4 cabos levam energia, tá? Bom, e aí entre os dispositivos de rede, nós temos o hub. E o que o hub faz, pessoal? O hub ele vai pegar, você vai conectar ali, ele vai dividir a sua rede. Qual que é o problema do hub? O problema do hub é o seguinte: você vai pegar e ele vai, por exemplo, ele vai ter um hub ali igual esse da tela de vocês, que vai ser 8 portas. Se você manda uma informação, ele manda para todas as 8 portas, tá? Então, ele vai mandar a informação para todas as 8 portas dentro do seu hub, tá? Hoje o hub evoluiu, ele chama switch, tá? E aí esse switch, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para por exemplo, eu estou com 8 portas, eu quero mandar para uma porta específica, ele vai mandar especificamente para aquela porta e não vai ficar trafegando dados na rede. Quando você você manda para todas as portas, corre o risco de você perder a informação. O switch não. O switch também evoluiu. Hoje eles são também gerenciáveis. Ele tem um software dentro dele. Mas antes de ter esse switch gerenciável, surgiu o roteador. O que era o roteador, pessoal? O roteador, quando ele surge, ele não veio com Wi-Fi primeiro, tá? As primeiras versões, elas vinham só com software de gerenciamento. Então, ele permitia que dentro desse software você fizesse uma configuração melhor da sua rede, tá? Então, era isso o principal. Depois, em 2004, mais ou menos, surge o roteador sem fio, tá? Começou a se popularizar as redes sem fios por causa dos notebooks,
E aí o roteador passa a ter o Wi-Fi. Só que se você for ver, depois vocês vão aprender lá, no próprio software do roteador, ele é separado, a parte de LAN e a parte do Wi-Fi, tá? Então, é separado um do outro, tá bom? E o roteador, ele pode ser também um roteador comum, que é o roteador doméstico. Ele tem uma limitação de quantidade de conexões. Então, quer dizer, ele não vai conseguir tantas conexões assim. E nós temos também os roteadores profissionais, né? Que ele tem uma quantidade maior de redes que você pode configurar e principalmente além da quantidade superior de redes, uma quantidade superior de conexões. Tá? Bom, e aí só para terminar a nossa rede, o nosso dispositivo de rede, tá? Outra coisa também que nós temos dentro da nossa rede é o repetidor. O que o repetidor faz, pessoal? Ele recebe o sinal via Wi-Fi, pega esse sinal e retransmite também via Wi-Fi. Tá? Repetidor, ele tem muita queda de conexão, então ele cai bastante a conexão dele, não tem uma conectividade boa. E outra coisa também, tá? Ele não tem tanta qualidade. Então, vamos supor, se você tiver a opção de usar outro roteador dentro da mesma rede, opte por isso, tá? Por quê, pessoal? Porque hoje tem uma configuração do roteador, chama WDS, que você pode usar vários roteadores como se fossem uma rede só, tá? Bom, vamos lá, galera. Vamos para o nosso segundo exercício de hoje. Vai lá.
Ô, professor, Pode falar. então, minha internet caiu, aí eu não perdi a explicação. Tem como eu responder os exercícios depois? Pode.
Vamos lá, pessoal, vamos continuar? Todo mundo acabou aí? Bom, então continuando aí, galera. E dentro das redes, né? A gente tem que lembrar de algumas outras coisas. Tá? Então, quando você vai configurar uma rede Wi-Fi, né? Uma configuração, você tem que analisar onde são os principais pontos, principalmente para você pôr o seu roteador. Tem um software, ele roda, esse aí é exclusivo para celular, tá? E ele vai te mostrar como é que está a intensidade do sinal, tá? Como é que está a intensidade dele. E aí, com base nessa intensidade, você coloca o seu roteador de um lado ou do outro. Geralmente a gente escolhe o meio da casa, né? A gente vai no meio da casa, mas tem muitas coisas que interferem no sinal. Então, por isso, às vezes, né? Às vezes as pessoas acham que é só colocar lá o roteador no meio da casa que vai dar tudo certo. Não é assim, tá, pessoal? Tem toda uma estrutura que você vai ter que fazer. Lá no livro, no próximo livro, a gente vai falar sobre roteadores e vai falar sobre a configuração. E aí vocês vão aprender um pouquinho, tá? Bom, e como que a rede... Primeiro, o que a rede wireless veio trazer? No livro 9, na estrutura de redes, a gente fala bastante sobre a questão de como você pode organizar a sua rede. Antigamente, existia uma coisa chamada topologia de rede, tá? E essa topologia de redes, ela era estruturada de um jeito que você pode, né, colocar da maneira que você quiser. E as topologias de rede, não. As topologias de rede, você tinha uma maneira, um meio, se configurar, como você ia configurar, ou como você faz para configurar a sua rede. Tá? Então, então, assim, o Wi-Fi ele veio para melhorar isso aí. Vocês vão conhecer, são redes de barramento, rede anel, várias estruturas de organização que são bem diferentes. Bom, e aí, pessoal, qual que é a diferença principal entre 3G e 4G? O 3G, a rede vai chegar via satélite até a torre e via satélite ele vai ser retransmitido. O 4G vem um cabo de fibra ótica, ele vai chegar, esse cabo de fibra ótica até a torre, e aí essa fibra ótica vai enviar os dados. É lógico, pessoal, que além disso, tá? Vocês também, além de ter esse cabeamento, o seu dispositivo ele também precisa ser compatível, tá bom? Então, não é só ter o acesso, tá? E também hoje nós temos a opção do... Ô, professor, Oi. e o 5G? Então, eu ia falar agora. O 5G, o cabo também é o mesmo sistema. A diferença é que próximo tem que ter um servidor de gerenciamento. Vai uma fibra ótica até a torre e a torre retransmite. Qual que é a diferença, então, do 4G para o 5G? Além da velocidade, o 4G ele tem muito mais velocidade. O 5G ele tem muito mais inteligência. Tá? Como assim? Por exemplo, hoje, o 5G ele trabalha no IoT, que é a internet das coisas, né? É o foco dele. Quando vocês veem aí uma pesquisa de um carro inteligente, por exemplo, os carros da Tesla, que eles vêm com... hoje com transmissões automáticas, que você vai conseguir ter os carros autônomos, eles vão rodar todos na rede 5G. Por quê? Porque é uma rede mais estável, tá? E é uma rede que consegue fazer com que tenha mais estabilidade e também, né? Por exemplo, qual que é o problema que nós temos no 4G hoje? O 4G, quando você põe, por exemplo, para ver um vídeo, e às vezes tem um monte de coisas em segundo plano que vai roubando a sua internet. E ele não percebe isso aí, ele vai mandando dados, e aí às vezes seu dado não dura tanto assim.
E aí no 5G, isso aí não tem, né? No 5G ele vai usar apenas ali para o que é viável, tá bom? Essa é a principal diferença. Mas pode ficar tranquilo que depois, acho que nesse livro ainda a gente fala, vamos destrinchar o 5G e verificar como é que ele funciona, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo, né? Ó, vamos para a última de hoje, por favor. Vai lá, galera. Ô, professor, mas a gente já não fez essa na outra? A diferença entre o Ruby e o Switch? Não, você fez a definição, não foi? Só ver aqui. Ah, não, tá certo. Então, deixa eu tirar essa. Eu pensei que eu tinha colocado só a definição. Tá bom, então. Então, valeu, pessoal.
Ô, professor, e a 6? A 6 é para você pesquisar como é que faz para acessar um outro computador remotamente, seja por programas, pelo próprio Windows. Só não vai dar para nós debatermos na sala, mas você vai pesquisar algum tipo de programa que faz isso, ou mesmo dentro do Windows se há essa opção. Tá.
Eu saí sem querer, professor.